No São Lucas 24 horas de hoje, a infectologista doutora Diana Gaboardi vai falar sobre o aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave relacionados à influenza no Paraná. No segundo bloco, a coloproctologista doutora Doriane Lima explica sobre o novo exame para diagnóstico de câncer de intestino adotado pelo SUS. E o São Lucas 24 horas começa agora! Olá! O São Lucas 24 horas aborda um tema que preocupa autoridades de saúde em todo o Paraná. O estado registrou um aumento nos casos de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave, principalmente relacionados à influenza. Ao mesmo tempo, especialistas reforçam a importância da vacinação e dos cuidados preventivos para evitar complicações. E para entender o cenário atual, esclarecer dúvidas e também orientar a população, conversamos com a médica infectologista do São Lucas Hospital Center, doutora Diana Gaboardi. Olá, doutora, é sempre um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Então, a doutora Diana, o Paraná emitiu recentemente um alerta sobre o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave e também de síndrome gripal. E eu gostaria que a doutora explicasse, então, o que é que está acontecendo neste momento e por que o aumento tão cedo dos casos dessas doenças. Então, está ocorrendo um aumento significativo dos casos de síndrome gripal, mas principalmente dos casos de doença respiratória grave, né? Que é a síndrome respiratória aguda grave, né? E isso não só no Paraná, mas é uma situação que está acontecendo em todo o território nacional, né, com proporções diferentes, mas é muito notável. Quando se compara o mesmo período do ano passado, foram notificados e registrados aqui no Paraná, para esse período, em torno de 30% a mais do que o mesmo período do ano passado. E isso acarreta, né, consequentemente, em um aumento do número de internações hospitalares, né, porque são casos mais graves, muitas vezes que demandam leito de UTI, e também casos de óbito, né, aumento do número de casos de óbito, né, e em relação a ter ocorrido mais cedo, realmente houve uma antecipação do que a gente chama de sazonalidade do vírus. Ele passou a circular mais cedo e numa intensidade bastante significativa, né? Num curto período de tempo, que acabou culminando, então, com o registro desses dados divulgados aí pela CESA, né? Que são dados que preocupam e levam à reflexão de o que se pode fazer em relação a isso para melhorar, né? E, doutora, os dados mostram um aumento significativo relacionado à influenza. Então, quais são os principais fatores que explicam esse cenário? O grande impacto, assim, está relacionado à baixa cobertura vacinal, né? Então, a gente falou que houve uma antecipação da sazonalidade do vírus, então se espera normalmente que as pessoas estejam vacinadas antes desse período de maior circulação do vírus. E esse ano não aconteceu, e não só não aconteceu pelo período, mas não aconteceu porque essa cobertura vacinal ela está muito distante do que é a meta para a população, né? Então, tudo isso acabou contribuindo para esse aumento do número de casos. Que é importante a gente lembrar que o principal objetivo da vacina, principalmente relacionada ao influenza, as outras vacinas também, é prevenir formas graves da doença, né? Exato. Então, formas graves que levam à internação, muitas vezes internação em UTI e muitas vezes ao óbito também. Então, muitas vezes as pessoas fazem a vacina e têm um entendimento assim, puxa vida, mas eu tive gripe igual. Mas até aí é compreensível, porque o que, na verdade, é o principal objetivo, como a gente falou, são as formas graves. Então, prevenir a internação, prevenir o óbito, isso é realmente o principal objetivo da vacina. Então, houve e está ainda acontecendo uma baixa cobertura vacinal e também associado a isso um aumento da circulação da cepa do influenza H3N2, que ele é uma cepa que pode sim ter um comportamento um pouco mais agressivo,
causar mais formas graves da doença e pode também ter uma transmissibilidade maior. E os dados mostram isso, né? Que teve realmente uma circulação bem significativa do influenza H3N2 e isso contribuiu, né, concomitantemente aí com a vacina, com a antecipação da sazonalidade do vírus, para que a gente esteja nesse momento com esse aumento de casos graves, alguns estados com uma demanda grande de internação, com situações de maior risco, pela dificuldade mesmo de leito hospitalar, né? Doutora, justamente sobre essa questão da gravidade, porque muitas vezes as pessoas ainda associam a gripe com algo simples, mas ela pode sim ter um quadro mais grave e precisar de internação. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. Quando é que pode acontecer isso? Sim. Se são todos os pacientes? Como que funciona também essa questão de gravidade, de fato, da doença? Sim. Então, é importante a gente lembrar que sim, existem os grupos de maior risco, a gente fala na sequência, mas que qualquer pessoa, ela pode ser jovem, não ter nenhuma comorbidade, ela pode fazer formas graves, né, da doença, seja por influenza, seja por outros vírus respiratórios que também circulam e podem causar formas graves, aí, nesse contexto, o paciente jovem ele também está vulnerável, porém é muito mais comum, sem dúvida, na população que inclui idosos, gestantes, crianças abaixo de 6 anos especialmente, também pacientes imunocomprometidos e pacientes com doenças crônicas, né, com comorbidades, então, seja neurológica, seja cardiológica, pulmonar. Essas pessoas com doença crônica e esse grupo de pacientes que a gente citou, nesses pacientes que há uma tendência de ocorrer essas formas mais graves com necessidade de internação hospitalar. Entendi. Então, todo paciente pode acontecer de ter uma síndrome mais grave, mas especialmente esses grupos estão mais vulneráveis. Certamente. E doutora, falando um pouquinho sobre as diferenças, então, para a gente entender quando é que se torna uma síndrome respiratória aguda grave de uma síndrome mais simples, de uma gripe mais comum, assim, digamos. Sim. Então, a síndrome gripal, ela envolve sintomas mais clássicos, assim, febre de início súbito, tosse, dor de garganta, dor articular, dor no corpo, né? E aí, a síndrome respiratória aguda grave, ela pode ter todos esses sintomas que a gente citou, porém, o paciente passa a apresentar dificuldade respiratória. Né? Pode se refletir através de dor para respirar, falta de ar. Em pacientes idosos, às vezes, tem alteração do nível de consciência. O paciente pode ficar com o lábio roxo, que é a cianose perioral que a gente fala. Então, esses quadros que normalmente devem ser direcionados para atendimento hospitalar, porque já se trata de uma síndrome respiratória aguda grave, né? Então, mais nessa questão da dificuldade respiratória, que pode culminar com uma insuficiência respiratória e que muitas vezes leva o paciente para uma unidade de terapia intensiva. E doutora, ele começa, por exemplo, com uma síndrome gripal e evolui, ou ela já inicia diretamente com essa questão da síndrome respiratória aguda grave? Acho que essa é uma dúvida também de comecei ali com uma febre, quanto tempo leva para desenvolver de uma para outra também? Porque acho que na prática, do dia a dia, acho que essas dúvidas também são comuns da população. Sim, sim. Normalmente começa com um quadro que inicialmente parece mais brando, mas ao longo dos dias vai se tornando mais intenso. Certo. Então, uma febre mais persistente, sustentada, a febre não cede, aí começa a aparecer a falta de ar, a dificuldade para respirar, né? Que são sinônimos, mas assim, vai ficando isso mais evidente. Ao invés do quadro gripal, que depois de 48 horas é para ir tendo uma defervescência, esse quadro ele se sustenta e ainda piora. Entendi. Né? Então, isso na verdade, sim, em geral é progressivo. Pode ter um quadro mais agressivo e assim, mais precocemente ter
esse quadro de falta de ar, insuficiência respiratória? Pode, mas o habitual é que comece com sintomas gripais e vai evoluindo e piorando ao longo dos dias, né? E doutora, falando um pouquinho sobre essa questão, nós falamos da influenza, mas tem outros vírus também, como o próprio Covid-19, que ainda é muito falado também. Eu gostaria que a doutora explicasse um pouquinho sobre o que essa diferença dos vírus causa, então, na população. O vírus, ele é o responsável pela síndrome, mas tem diferença também nos sintomas ou não? É importante a gente lembrar que, assim, são diversos vírus, né, que a gente tem. A gente lembra mais dos que são, assim, mais frequentemente comentados, mas, assim, eles... Todos eles, né? A gente falou de Covid, por exemplo, sincicial respiratório, influenza. A manifestação clínica deles pode ser muito semelhante, né? E ainda nesse contexto a gente tem... Então, esses 3 vírus que eu citei são importantes, e é importante a gente ressaltar que tem vacina para eles, né? São os 3 que têm vacina e que é muito importante buscar esse imunizante, porque é a principal forma de prevenção, né? Porém, a gente tem outros vírus que aqui no Paraná os dados mostram que nós tivemos uma circulação bem significativa de outro vírus, que é o rinovírus, por exemplo, que também deu síndrome respiratória aguda grave em muitos pacientes, principalmente nas crianças. Então, para esse vírus não tem vacina. Eu acho que assim, pegando só o gancho nesse contexto, que não dá para diferenciar clinicamente qual vírus que é, e que todos eles podem sim dar síndrome respiratória aguda grave. Como que se diferencia qual vírus que é? Existe um exame que é o painel viral. Ele identifica o material genético do vírus e de vários vírus ao mesmo tempo. Alguns são selecionados 5 vírus, outros mais vírus, mas você busca identificar o agente causador e tenta direcionar as medidas para aquele agente. Porque, por exemplo, para influenza, a gente também tem o Tamiflu, né? Que é uma possibilidade de auxiliar no tratamento. E para COVID também tem um medicamento para um determinado grupo específico, que é o Paxlovid, né, o Nilmatrevir, e então quando você faz o painel viral e você identifica, às vezes você tem a oportunidade de usar, conforme a situação, esses medicamentos, né? Então, e para o sincicial respiratório nós temos, por enquanto, a vacina, né? E os demais vírus, realmente, a gente ainda não tem um imunizante, né? Então, essa questão também de identificar o vírus auxilia tanto na questão de direcionamento do tratamento, quanto também até para entender o perfil do que é que está circulando também, né, doutora? Essa questão epidemiológica mesmo, de modo geral, porque quando se chega a muitos pacientes com o mesmo quadro parecido, também se tem essa questão de dados, de fato, que foi essa questão do alerta. É importante também nomear esses vírus para entender o que vai acontecer. E acho que é interessante, e outros médicos já falou também sobre essa questão da vacina, porque ela vem do ano anterior também, né, doutora? Então, o que foi circulado vai fazendo essas atualizações também para imunizar a população conforme o que foi mais circulado. Isso? Mais ou menos dessa forma? Isso. Normalmente, a vacina aqui, ela é feita baseado no que circulou mais no hemisfério norte, né? E aí, se o vírus sofreu alguma mutação, então tenta-se fazer ajustes nesse sentido, e a vacina, ela é produzida baseada nisso. Então, ela sofre modificações e importante, por isso, vacinar todo ano e até... Justamente essa questão, né, doutora? Todos os anos. Por que que a gente faz? Ela não tem essa questão de eficácia de uma vez tomada, para sempre ela vai proteger, né? Até por conta justamente dessas variações dos próprios vírus. Exatamente, exatamente. A gente tem, por exemplo, a cepa que circulou e ainda está circulando de forma significativa, que é o H3N2 influenza A, ele tem uma característica de sofrer mutações com mais facilidade. Certo. E isso facilita para ele
um escape do sistema de defesa do organismo, do sistema imune, né? Então, à medida que essa vacina ela é atualizada, é feito esses ajustes para tentar adequar para essas modificações que o vírus sofreu a cada ano, né? E doutora, quando a gente fala justamente sobre essa questão da vacina, ainda existem muitos mitos, ainda existem muitas questões a respeito dela. Eu gostaria que a doutora falasse justamente sobre ela ainda ser a principal forma de prevenção, né? Sim. Justamente desses vírus que nós já temos disponíveis e os outros que ainda não, mas é a principal forma de prevenção, certo? Certamente é a principal forma de prevenção e hoje a gente vive uma fase que anteriormente a gente só tinha vacina para influenza, né? Hoje então tem a vacina para Covid e principalmente tem a vacina para o vírus sincicial respiratório, que vem num crescente e mostrando já, acredito, os resultados da inserção em algumas populações, né? O que é importante a gente também refletir sobre essa questão da vacina é que existe muita desinformação, principalmente vinculada, né, e disseminada através das redes sociais. Informações que, grande parte das vezes, não são verdadeiras, não são embasadas, né, em algo que dê suporte para que aquilo seja adotado como verdade, né? Certo. Então, muita distorção, muita desinformação, e que eu acho que vale um alerta no sentido de que as pessoas tenham um senso crítico quando elas recebem via WhatsApp, via outras redes, formas de receber informação, que elas chequem essa informação, porque isso pode se refletir a decisão dela de, a partir de uma informação, que é uma fake news, por exemplo, né? Ela decide, então, ela fica preocupada e ela não vacina. E ela tá deixando de se proteger e ela também tá deixando de proteger quem convive com ela. Então, e às vezes dissemina a informação, aí a pessoa não vacina, quem mora com ela às vezes é de um grupo de risco e ela também opta por não se vacinar. E aí essa cadeia vai disseminando. Então, essa proteção que é como uma imunidade de rebanho, ela vai diminuindo a proteção coletiva, né? A partir da adoção de uma ou outra pessoa que vai entendendo, não, puxa, a vacina me oferece risco, mas não é uma verdade aquilo, né? E ela passa a realmente não se vacinar e isso tem uma repercussão muito significativa. E grande escala, de fato, como a doutora disse, né? Acaba levando a outra e quando a gente vê vírus que muitas vezes já pararam de circular quando nós estávamos conversando antes da entrevista, voltam muitas vezes à circulação por conta dessa questão de vacinação, né, doutora? Então é muito importante a gente reforçar constantemente está disponível através do SUS para as pessoas, Sim. Então é de forma fácil, ainda que essa questão do medinho da agulha, mas Sim. é muito importante a gente vacinar, principalmente as nossas crianças, ter esse senso de importância logo ali da primeira infância e para a vida toda também, né, doutora? Sim. E falando um pouquinho sobre a questão da vacinação, outra novidade é de fato a ampliação do uso da vacina pneumocócica 20, que é algo novo também que está sendo implementado e que é importante a gente falar sobre o que é que essa vacina, então, ela protege e o que seria essa nova vacina, ou uma vacina que já é utilizada, mas que agora chega também, de fato, à nossa população. Isso, eu acho que é uma boa notícia, né, com certeza que é um processo que foi aprovado no SUS, né, e ela, a medida, aos poucos, ela acredito que vai sendo disponibilizada, né? Porque recentemente ela foi aprovada, né? Certo. E vai sendo disponibilizada no tempo que for viável ali na rede, né? Mas ela já vai começar em quantidades menores a alcançar o público, né? E certamente vai progredir e até alcançar o público que é a projeção, né? Então, acho que é importante a gente pensar que, principalmente idosos e crianças que têm um sistema imune que é um pouco menos eficiente, eles estão mais vulneráveis à infecção viral, mas eles também podem fazer
uma infecção bacteriana sobreposta à infecção viral, logo a seguir, né? Porque a infecção viral, ela acomete o pulmão, por exemplo, e deixa esse paciente mais vulnerável a uma bactéria. E isso acontece com frequência. Nas crianças, com maior frequência, nos idosos também. Então, a vacina pneumo-20, ela vem nesse contexto, né? Porque a gente falou, então, até aqui de vírus, e a vacina pneumo-20, ela se trata de bactéria, né? Sim. Então, ela vem prevenir infecções por essa bactéria que se chama pneumococo, né? Essa vacina já tinha de outras formas na rede pública, né? Ela já está bem estabelecida. Porém, a ideia da pneumo-20 é ampliar a cobertura para sorotipos dessa bactéria que causam doenças mais invasivas. O que seria isso? Então, o próprio nome diz pneumo-20, mas a vacina ela vai prevenir, então, pneumonias muito graves, sim, pneumonias que são por essa bactéria que é o pneumococo, que levam muitas vezes o paciente para uma UTI, mas também a outra forma invasiva, outras formas, né, vou citar 2 exemplos aqui, de doença invasiva pelo pneumococo, é a meningite, que é pelo pneumococo, que é um dos principais agentes em criança e em adulto, e também o que as pessoas chamam de infecção generalizada, né? Que é a septicemia ou a sepse. Então, acho que as 3 principais formas de doença invasiva causadas pelo pneumococo são essas 3. Uma pneumonia que é mais grave do que o habitual, é mais invasiva, causa mais dano. Uma meningite que, né, acho que dispensa comentários, todo mundo sabe da gravidade da meningite bacteriana, e a disseminação, que é a infecção mais generalizada, que é a sepse pelo pneumococo. Então, cepas que causam mais doença invasiva foram incluídas na pneumo-20 e que a partir desse momento, né, vão ser contempladas aí progressivamente, né, porque o processo está no inicial ainda, mas é uma grande conquista aí do serviço público para a população, né. E que é importante a gente justamente divulgar essas informações que estarão disponíveis para, assim como as outras, os outros vírus, no caso dos vírus, tem as vacinas também disponíveis, esse novo ganho de fato para a população. É importante a gente entender o que tem disponível para a gente, de fato, vacinar a nossa população, as nossas crianças, os nossos idosos, que são os grupos prioritários também, como nós falamos ao longo da nossa conversa, e que são dados recentes, são notícias recentes para a população. Então é importante a gente falar um pouquinho mais. E, doutora, para a gente encerrar também a nossa conversa e, de fato, um resumo de tudo isso que nós falamos, eu gostaria que a doutora reforçasse essa importância, de fato, então, da vacinação, que, como nós dissemos, ela previne não só a pessoa, mas o coletivo, que é muito importante. Sim, essa questão da imunidade, imunidade de rebanho, mas a imunidade coletiva, falando mais simplificadamente, né, que ela impacta muito. Às vezes, quem não vacinou é protegido por quem vacinou, né? E reforçando mais uma vez que o grande objetivo da vacina é prevenir contra as formas graves e óbito. É importante também, aí, dentro desse contexto, entender que o recurso maior para que os casos graves não aconteçam continua sendo as vacinas, e elas são o principal recurso e elas funcionam, né? Agora, de medidas também de proteção, né? O que é importante, assim, na sequência da vacina, né? A importância da higiene de mãos, que é a medida mais antiga, mas que impacta, né? Ter o álcool em gel quando tiver disponibilidade de carregar, ou, enfim, higienizar a mão de alguma forma. Também, quando a pessoa, ela está com sintomas gripais, evitar sair de casa, e se precisar de sair de casa, use a máscara. Né? Se usou tanto na época do Covid, mas ela continua valendo, porque precisei sair de casa, então usa máscara, é uma forma de diminuir a transmissibilidade. Também evitar contato com pessoas que estejam com sintomas, evitar aglomerações.
a gente sabe que essas medidas são de conhecimento de todos, né? Mas quando a gente vê um cenário como está o cenário atual, de progressivo aumento e segundo os órgãos oficiais, uma tendência a aumentar, porque ainda a gente tem um período de frio aí, inverno pela frente. Aí estamos no comecinho ainda, né, Exatamente. doutora? Então, a projeção é de que isso vá num crescente, né? Sim. Então, cabe a cada um essa reflexão de, dentro da sua realidade, o que é possível fazer. Assim, lembrando que a meta de vacinação, ela ainda, né, na nossa cidade e a nível de Brasil também, ela está longe de ser alcançada e que é importante que isso, que se busque a vacinação para mudar esse cenário, né? Se acaso o paciente vem apresentar sintomas mais graves, como a doutora citou anteriormente, também que busque, de fato, ajuda médica nesse caso, né? Os prontos-socorros, para que entenda também que não evolua para uma hospitalização, né, doutora? Acho que é importante também ligar esse alerta aqui. Caso o paciente também fez a vacinação, fez tudo certinho, mas ainda assim tenham casos mais graves, ou até mesmo as crianças, idosos, ligue esse alerta, então, de apareceu os sintomas, começou com as dificuldades respiratórias, também procurar o pronto-socorro. Certamente. Para atendimento, certo? Para atendimento, né? Isso. E lembrando que tem medicações, né? Para as duas. Tratamentos corretos. Né? Então, assim, para a COVID tem medicação para os casos específicos e para a influenza tem o Tamiflu, que hoje ele é acessível, né? Tem na rede, é disponibilizado. Então, para aquilo que tem tratamento, buscar o atendimento para ver em que perfil que se encaixa e se há uma medicação para ser utilizada para minimizar essa chance de evoluir para quadros mais graves, né? E é isso, acho que nós falamos um pouquinho sobre a importância, justamente, ao longo da nossa conversa, da vacinação, das formas de prevenção, dos tratamentos. Então, caso o paciente precise, né? Nós falamos muitas vezes, a pessoa acredita que é só uma gripezinha, mas sim é importante essa atenção, esse olhar, essa avaliação, muitas vezes, do médico, esse cuidado também com a saúde e cuidado com todos, agora nesse começo ali das baixas temperaturas, então a gente acaba ficando mais junto, juntando a galera em casa, mas esse cuidado também é importante, né, doutora? Muito, muito importante. Doutora, eu gostaria de agradecer a participação mais uma vez no São Lucas 24 Horas e fica o convite para vir mais vezes. Obrigada. E o São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o novo exame para diagnóstico de câncer de intestino adotado pelo SUS. Não saia daí! E o São Lucas 24 Horas vai falar agora sobre um novo exame adotado pelo SUS para o rastreio do câncer de intestino. E a convidada para explicar sobre a importância do diagnóstico precoce é a coloproctologista doutora Doriane Lima. Olá, doutora, seja bem-vinda novamente. Eu agradeço o convite. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do câncer de intestino e um novo exame adotado pelo SUS para o diagnóstico dessa doença. E eu gostaria que a doutora falasse um pouco para a gente sobre o contexto, então, no cenário nacional do nosso país, qual que é a questão do câncer de intestino, a prevalência dele, então, hoje? Mais uma vez, muito obrigada por esse honroso convite estar aqui e eu fico muito feliz em estar falando sobre isso e também fico muito feliz com essa atitude do Ministério da Saúde em relação ao câncer de intestino. Então, o câncer de intestino ele é o terceiro de incidência aqui no Brasil, tá? Segundo o INCA, nós teremos 44 mil novos casos de câncer de intestino por ano. Então, é um número muito expressivo, tá? Então, por isso é tão importante esse tipo de movimentação. Então, é um exame que ele vai servir de rastreio, isto é, para a gente achar, para a gente detectar quem eventualmente
tem alguma chance de estar desenvolvendo câncer de intestino, porque a gente sabe também que, do mesmo jeito que ele é tão prevalente, ele também, em detectado cedo, em detectado numa fase inicial, ele é totalmente curável. Então, é super importante esse tipo de movimentação. Para entender justamente e tratar o câncer antes mesmo ali dele começar muitas vezes, né, doutora? Com alguns rastreios é possível. E nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E esse novo teste, ele é um exame que já existia, mas que agora entra como padrão também para o SUS. Que chama teste imunoquímico fecal. Isso, doutora, conhecido como FIT. A doutora poderia explicar um pouquinho, então, como funciona, como é feito esse exame? Ele é um exame que ele é uma detecção de sangue oculto nas fezes. Ele é diferente daquele que a gente já tem, mais convencional, que a gente já tinha liberado pelo SUS. Ele é diferente por algumas coisas. O paciente ele não precisa fazer dieta, ele não tem interação também com algumas medicações que também podiam entrar naquele exame de sangue oculto, o mais liberado. Por quê? Porque ele age exatamente procurando a hemoglobina humana. Então, ele é imunohistoquímico, por quê? Porque ele vai detectar se aquele sanguinho é de uma hemoglobina humana. Então, eventualmente, alguns alimentos, algumas medicações que poderiam dar esse tipo de confusão no teste já liberado anteriormente, com esse não. Então, ele tem uma detecção mais fiel de que é sangue. Em todos os casos que são positivos, é câncer? Não, não é câncer. Ele vê, como eu falei anteriormente, hemoglobina humana. Então, se tivermos algum tipo de microsangramento dentro do intestino, por exemplo, por uma doença inflamatória intestinal, por uma úlcera, alguma coisa, ele dá positivo. E aí, isso entra como diagnóstico diferencial. Mas, em relação a outras coisas que o mais comum fazia esse tipo de detecção por alimentos ou por medicações, ele não tem esse fator de confusão. Ele é mais sensível, de fato. E ele é mais específico. Além de ser mais sensível, ele é mais específico. Aí o paciente não precisa fazer dieta, o paciente não precisa suspender os remédios, né, de uso contínuo. E é um exame feito laboratorial, doutora? Ele então, é a coleta de fezes convencional, como a gente conhece, só esse rastreio, então, que muda para o paciente. Muda a estratégia de avaliação, que é com uma sensibilidade laboratorial de imunohistoquímica para daí olhar lá. Entendi, mas para o paciente em si, ele na prática é da mesma forma, tranquilo. Basicamente. E até mais tranquilo, como a doutora disse, por conta dessa questão da dieta, do preparo que teria em relação ao anterior. E doutora, falando um pouquinho sobre a questão, então, nem todos os exames positivos serão para câncer, como a doutora disse. Existem outras doenças, como a doutora citou, e eu gostaria que a doutora explicasse um pouquinho mais, que também podem levar a essa questão da hemoglobina nas fezes. Como que é feito depois, então? O exame positivou, o que é feito a partir daí com esse paciente? Excelente. Então, para a gente dar o diagnóstico se é um câncer ou se é alguma outra doença, aí a gente tem que partir para o exame de colonoscopia, tá? Até porque se você estiver suspeitando de um câncer, você precisa ir lá, achar onde que é e fazer a biópsia. Mas então, em dando positivo, o nosso próximo passo não é se desesperar. O nosso próximo passo é fazer uma colonoscopia. E quando a gente fala sobre a questão do câncer de intestino, ele acontece no cólon e no reto, isso, doutora? E a doutora poderia explicar um pouquinho mais sobre essa questão da localização também e até mesmo da gravidade do câncer, se isso altera o tipo de gravidade do câncer ou não? Como é feita essa questão também do diagnóstico na colonoscopia? Sim, nós temos então o intestino grosso, né? Então, câncer coloretal é sensivelmente de intestino grosso e ali o ânus e do reto. A mucosa
do reto inteiro e de todo o colo, a grande característica é que ele dá o adenocarcinoma. Então, o câncer de intestino é o adenocarcinoma. Claro que existem algumas outras formas. O diferencial do ânus, na saída ali das fezes, é que o ânus ele tem um epitélio diferente. Então, o tecidinho do ânus é diferente, então é um outro tipo de histologia. Então, é por isso que é tão importante a gente fazer a biópsia. Fazendo a colonoscopia, a gente consegue, então, avaliar todo o reto e o intestino grosso, tá? E o diferencial só seria em relação ao câncer de ânus, para a gente ver a histologia, ou também o câncer de reto baixo, que é o câncer de reto inferior, e de médio distal, que é aquele reto que ele está fora da cavidade abdominal, ele está exclusivamente na pelve. Então, é importante também a gente saber a localização do câncer de reto para a gente saber qual é a estratégia de tratamento para isso. Porque no intestino, que está todo dentro da cavidade abdominal, o tratamento é sensivelmente cirúrgico. Mas o câncer de reto baixo, aí a gente tem que alterar a estratégia e muitas vezes fazer a quimioterapia, a radioterapia antes de operar. Doutora, quando a gente fala um pouquinho sobre o exame do FIT, né, o exame, ele fala sobre a questão do rastreio justamente. Então, todo paciente deve fazer esse exame. Como que é feita a indicação justamente desse tipo de exame? Existem sinais, então, e só então é solicitado o exame? Pacientes com certas idades já podem começar a fazer? Como que é essa relação também da indicação? Ótimo. Então, assim, quem que tem que fazer esse exame? Pacientes entre 50 até 80 anos, o Ministério da Saúde, na realidade, ele fala até 75 anos, que não tem sintomas. Olha que interessante. Tá? Então, homens e mulheres que não têm sintomas a partir de 50 anos, tá? Então, ele é um rastreio. Pacientes que têm sintomas, como sangramento, como alteração do hábito intestinal, ou seja para diarreia, para intestino muito preso, pacientes que já têm muita perda de peso, já têm sinais de alerta para câncer, esses pacientes, eles não têm indicação de fazer esse exame. Eles têm indicação de fazer direto a colonoscopia. Então, a indicação dele é sobretudo nos pacientes assintomáticos. E tem a relação também a questão de pacientes com histórico familiar, doutora, que é também importante fazer esse tipo de exame, então que já teve alguma pessoa na família que teve esse tipo de câncer, como que funciona também? Sim, o câncer de intestino, na grande maioria das vezes, ele é um câncer genético. Então, se alguém da família teve o câncer de intestino, o rastreio, então a investigação é aos 40 anos. Então, primos, pais, tios, enfim, esse tipo de parentesco é importante ser avaliado porque ele, sobretudo, tem a origem genética. Então, os pacientes eles têm que ser avaliados 10 anos antes da população geral. E já começa também com esse exame? Também, ele já faz a partir desse tipo de exame também? Sim, a gente já pode começar. E, doutora, como que é feito no caso da colonoscopia? A doutora disse até para remoção ali. Foi feito o primeiro exame, teve essa detecção, partiu para colonoscopia, perdão. É feita a retirada já dos pólipos, que são chamados. O que seriam esses pólipos também, para a gente entender e esclarecer para a população, desses sinais iniciais do câncer? Essas daí são consideradas como lesões pré-malignas. Certo. Então, são pequenas ilhas de inflamação, de alteração, ali na parede intestinal. Elas cada subtipo, ele tem uma gravidade maior. Então, existem os mais benignos, que eles, ao crescer, eles demoram a malignizar, ou eles têm um potencial pequeno de malignização. E existem outros que têm a alteração genética, que ele tem uma chance maior de malignizar. Certo. Por isso que é tão importante fazer a colonoscopia, porque a colonoscopia é ela que faz o seguinte, é ela que vai gerar
a informação e a gente pode retirar esses pólipos. Certo. Em retirando, eles são mandados para análise e, em sendo benigno, é só fazer o rastreio, isto é, o acompanhamento desse paciente, a depender do tipo de histologia. E no caso de pacientes cirúrgicos, como a doutora disse anteriormente, como é feito? Então, é feita a retirada de parte desse intestino? Como que é, doutora? Porque acredito que é uma dúvida também muito comum do que é que vai acontecer, até mesmo no pós-operatório, como vai ser a qualidade de vida desse paciente depois do câncer. Que quando a gente fala sobre câncer, ele tem uma questão emocional muito forte também, né? Muito forte. Esse medo, ainda mais no câncer de intestino, que é tão prevalente. Sim. Então, poderia falar um pouquinho sobre como é feito esse tratamento também do paciente? A retirada é chamada de retirada oncológica, então não se tira só aquela parte acometida. Existe aquela alteração de vascularização, isto é, do fluxo de sangue de ida e de volta, e dos linfáticos que estão em cada setor do nosso intestino, que podem, se a gente não retirar em toda essa peça, eles podem ficar uma ou outra célula maligna ali naquele sítio. Então, é importante fazer a ressecção oncológica completa, dita completa, que é da raizinha ali, das artérias, a vascularização também em relação à veia e também os linfonodos, né, os linfáticos, os vasos linfáticos que ficam ajudando a limpar tudo ali. Então, é bem importante que tire tudo isso. Então, não é só aquele segmento. Tem uma que margem também. O câncer realmente tem que tirar com uma margem e tem que tirar com toda essa vascularização para a gente ficar limpo disso aí. Certo. Aí tudo isso é avaliado a nível de biópsia, né, fazendo o estudo histopatológico, e aí a depender do tipo de câncer é indicado um tipo de tratamento. Claro que naqueles casos iniciais só a ressecção já é curativa. Certo. E existem casos outros que precisam ainda que seja realizada a quimioterapia. Qual que é a grande vantagem da quimioterapia hoje para o câncer de intestino? Como ele é muito estudado, existem os subtipos de câncer intestinal. Então, hoje em dia a gente tem um painel de tratamento oncológico para cada tipo histológico de câncer de intestino, muito semelhante também ao da mama. Bacana. Então, por isso que é tão importante a gente ir atrás do tratamento de fato. Então, existem esses tratamentos bem detalhados, específicos para os pacientes. E a doutora poderia falar um pouquinho também depois, doutora, o paciente que uma vez teve câncer de intestino, ele pode ter novamente? Como que é essa relação de acompanhamento de fato, então, depois desse pós-operatório, pós-tratamento? Ele é feito uma avaliação, no primeiro ano, o paciente é avaliado a cada 3 meses, no segundo ano a cada 6 meses e depois é anual até 5 anos. Depois de 5 anos ele volta para a população, para o rastreio da população normal. Então os primeiros 5 anos são super importantes, sim. Principalmente para aqueles que têm um estágio um pouquinho mais avançado, que uma ou outra célula eventualmente possa ter ficado ali no organismo do paciente. E doutora, nós falamos em algumas edições anteriores do São Lucas 24 Horas sobre a questão das doenças inflamatórias intestinais. E eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso, se elas têm relação também com o câncer, se elas podem evoluir para o câncer ou são coisas distintas. Elas podem sim. Então, assim, são doenças que inflamam a parede do intestino. E aí a gente sabe que esse tipo de inflamação crônica faz com que o nosso organismo ele reaja de formas diferentes. Então, já está provado que pacientes com doença inflamatória intestinal que não tem cicatrização ali da parede do intestino, na mucosa, essa agressão crônica ao longo dos anos, ela tem uma chance maior de virar câncer. Então, esses pacientes, vale ressaltar, não são aqueles pacientes que entraram em recidiva, mas sim aqueles pacientes que têm inflamação crônica, que a mucosa não está cicatrizada. Essa inflamação crônica pode aumentar, sim, em 3 vezes a chance de desenvolvimento do câncer de intestino.
Por isso que é tão importante esse grupo procurar um bom tratamento. E acompanhamento de fato, né, doutora, sim. ao longo da própria doença para entender quando é que tem alguma alteração. Sim. E falando sobre o acompanhamento, o câncer de intestino, a doutora já trouxe em outra entrevista essa informação, que é um câncer que ele demora a se desenvolver. Como que funciona também sobre essa questão, doutora, desse desenvolvimento de fato da doença? Ele demora, na grande maioria das vezes, um período de tempo para desenvolvimento da primeira célulazinha até o pólipo invasor, uma média de 6 a 10 anos. Então, por isso que também é de suma importância que a gente faça a prevenção, né, o rastreio, o acompanhamento. Então, o câncer de intestino demora ainda do iniciozinho até o final. Claro que existem ainda, Gabi, alguns cânceres que são realmente mais agressivos, mas felizmente não é a nossa grande população, que eles são chamados de câncer de novo. Certo. Que quando eles já aparecem pequenos e eles já aparecem como câncer. Já é mais rápido essa questão de desenvolvimento. Exato, de fato. mas felizmente eles são os mais raros. E doutora, falando um pouquinho sobre a questão então de prevenção e dos hábitos de vida, os hábitos da nossa população e a questão da atividade física, ela auxilia também como uma forma de prevenção, doutora, da doença? Excelente pergunta. Então, sobre a atividade física, a gente sabe que a atividade física, que ela melhora na nossa vida? Ela libera endorfinas, que são aquelas substâncias que melhoram o nosso bem-estar. E além de tudo isso, elas melhoram também a reação inflamatória que tem no nosso corpo. Então, aquele desenvolvimento, né, do pólipo até o câncer, ela retarda isso. Então, a atividade física é de suma importância. Auxilia, é uma forma de fato de prevenção. Sim, e aí assim, muitas vezes a gente escuta no consultório, os pacientes eles falam, mas é que eu já trabalho, eu já faço muita atividade física no meu trabalho, é diferente. Gabi, é diferente, por quê? Porque no trabalho tudo bem, você é uma pessoa ativa no teu trabalho, você não fica parado, tal, mas é uma sobrecarga emocional diferente. Não é aquele momento para você limpar a tua cabeça, para o teu organismo ele ter aquele prazer de estar lá. Tudo bem, assim, né, que, tipo, eu vou na academia, mas eu não gosto de ir na academia, mas eu entendo que aquilo é muito importante. Então, as endorfinas que são liberadas, elas melhoram o nosso organismo para tudo, né? Não só para o câncer de intestino. E aí muitas vezes falam assim, né? Alguns pacientes falam, mas é porque eu não gosto. Aí, não, mas se você começar, você vai gostar. Eu não gosto de ir na academia. E olha que eu faço, né? Eu vou e... Acho que é meio difícil a gente falar assim que, nossa, a gente adora fazer esse tipo de esporte. Meu marido adora ir na academia. É um ser diferente, então. É um ser diferente. Mas é importante também encontrar atividades que sejam mais prazerosas, então, né, doutora? O ideal também, né? Você não consegue fazer a musculação como uma forma prazerosa, mas a corrida hoje é muito falada também. Esse movimento que é importante. Que Exato. E também coisas que você faz para você. Alguns pacientes também falam muito, faz um crochê, borda, faz alguma coisa para você, para melhorar a tua cabeça. A atividade física é importante, sim, ela é importante porque o movimento, a liberação das endorfinas melhora o processo inflamatório geral do nosso corpo. Mas você também tem que ter o teu tempinho, né, para cuidar, e relaxar também, né? Para limpar a tua mente. Até por conta dessa relação do cérebro com o intestino também é totalmente ligado, né, doutora? Super ligado. O nosso intestino, a gente tem muitas bactérias. E essas bactérias, elas são responsáveis por 30% da nossa imunidade. Então, a gente tem que escolher o que a gente vai comer. A gente tem que cuidar do nosso intestino, porque ele também está cuidando da gente, né? Então, a nossa flora intestinal, tão falada hoje em dia, ela é super importante para tudo. E a doutora comentou sobre essa questão da retirada, então é feita uma retirada considerável ali do intestino. Como que fica a qualidade de vida desse paciente, doutora? Impacta, então, na questão de alimentação, nos cuidados? Ele vai ter uma vida normal, como os pacientes que não tiveram câncer, ou ele precisa um pouco mais de cuidado?
A depender da localização. Por exemplo, se for bem do lado direito, lá perto da válvula iliocecal, o paciente ele pode ter um quadro a mais de diarreia no pós-operatório, seja inicial ou mesmo para o resto da vida. Certo. Aí, ao longo de todo o outro intestino, do cólon transverso, do lado esquerdo ali do intestino, então, ao longo dos anos, o organismo ele se adapta, então volta à sua normalidade. Certo. No entanto, quando chega ali no reto, quando ele é mais baixo, que a gente perde aquela porção que faz o reservatório das fezes, algumas vezes o paciente tem uma urgência a mais para evacuar. Então, pouco cocô já dá muita sensação de vontade de evacuar. Mas isso, felizmente, hoje em dia a gente já tem tratamento também. Então, já tem fisioterapia, tem algumas medicações que fazem com que melhore muito a qualidade de vida do paciente. Olha que bacana, Sim. então também tem tratamento para essa questão. O paciente sim. consegue ter uma qualidade de vida boa também no pós, Sim. depois do câncer. Uhum. Doutora, falando sobre a questão de prevenção. Esse é um câncer que tem como a gente prevenir? A doutora falou sobre a questão do histórico familiar, que é muito presente, a genética é muito forte, mas existem formas, então, de a gente controlar ou até mesmo segurar essa questão genética? Ah, sempre tem, né? Então, assim, seria aquela máxima que a gente fala sempre. Excelente alimentação, uma boa qualidade de sono, como nós estávamos conversando agora, antes da entrevista, sobre dormir bem, a importância de dormir bem, de comer bem, de fazer atividade física, tá? Então, isso aí fala, tá, mas isso é prevenção para tudo? Sim, é prevenção para tudo. Justamente é o todo, né? Completo. E assim, particularmente para o intestino, é muito importante que a gente coma fibra. A fibra dos alimentos, o que eles fazem? Eles diminuem o atrito das coisas que são nocivas para a gente na parede do intestino. Então, as fibras, sejam elas solúveis ou insolúveis, a gente precisa consumir. Quais são as fibras? Legumes, verduras e frutas todos os dias na nossa vida. A Organização Mundial de Saúde, ela sugere que a gente faça 3 porções por dia de frutas e 3 porções de legumes ou verduras. Então fica já essa dica ali para incluir no nosso plano alimentar, né, doutora? E outra coisa, só uma folha de alface e um tomate não é o suficiente, tá? Então não é só isso. Não é só um pouquinho, não. A gente tem que comer bastante fibra ao longo do dia. Sim. O ideal, na realidade, é que a gente coma em forma de alimentos normais, porque além das fibras, eles também têm muitas vitaminas e alguns outros nutrientes que são importantes para a gente. Mas existe uma classe de suplementação que são as fibras que a gente compra na farmácia, por exemplo, que eventualmente podem nos ajudar também a fazer esse tipo de ajuda, de prevenção, caso a gente não consiga fazer uma alimentação tão repleta. Como era o indicado, né, doutora? Exato. Mas, doutora, eu gostaria de agradecer a participação mais uma vez no São Lucas 24 Horas. Foi ótimo. Sempre muito importante falar sobre essas temáticas, ainda mais como a doutora disse, que é um tipo de câncer que, quando diagnosticado precocemente, ele tem cura, tem tratamento, então é sempre muito importante levar essa informação à população e eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço, foi ótimo. E o São Lucas 24 Horas de hoje chega ao fim, mas você pode continuar acompanhando todas as novidades pelas nossas redes sociais no @FH São Lucas Cascavel. E na próxima edição seguimos trazendo temas relevantes para a sua saúde. Até o próximo!